E aí, galerinha, nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre o lançamento vertical e a queda livre, certo? A gente sabe que todos os corpos próximos ao planeta Terra vão sofrer ação de uma força é, provocada pelo campo gravitacional da Terra, que vai atrair todos os corpos para o centro da Terra. Essa força vai provocar uma aceleração que a gente vai chamar de G, certo? E é aproximadamente 9,8 metros por segundo. Não quer dizer que todos os locais da Terra vão ser exatamente 9,8, mas é aproximadamente 9,8 metros por segundo, certo? Que é a aceleração provocada devido à força gravitacional que atrai todos os corpos para o centro da Terra. Então, tanto uma pessoa aqui na superfície da Terra quanto um satélite orbitando que esteja sofrendo a força desse campo gravitacional vai ser atraído para o centro da Terra. Antigamente se pensava que os corpos caíam com mais velocidade devido à sua massa. Essa daqui era as ideias aristotélicas, né? Que dizia que um corpo de maior massa ele vai cair primeiro do que um corpo de menor massa. Depois do experimento imaginário de Galileu Galilei, ele contestou isso e disse que os corpos eles vão cair com a mesma velocidade, independente das suas massas. Claro que se a gente sofrer uma resistência do ar contra o movimento, aí você vai ter influência dessa resistência. Um experimento bem simples que você pode fazer em casa é você pegar, por exemplo, subir numa cadeira e soltar uma borracha e um papel. Você vai ver que a borracha vai cair primeiro do que o papel, certo? Agora, quando você amassa o papel e diminui a resistência do ar, né, a influência do ar na queda, você vai ver que tanto a borracha como o papel eles vão cair em tempos similares. Isso porque a aceleração que atrai os dois corpos ao centro da Terra vai ser aproximadamente 9,8 metros por segundo. Então, esses corpos vão cair praticamente na mesma velocidade. Seria esse exemplo aqui. O exemplo que ele fez até o exemplo da Torre de Pisa, né? Se a gente soltar dois corpos ao mesmo tempo, desconsiderando a resistência do ar, então os dois corpos eles vão cair ao mesmo tempo na Terra, né? Então você pode também depois fazer esse experimento numa cadeira ou numa escada e você perceber que realmente isso é verdade. As equações para o lançamento vertical, elas são equações do MUV, né? O movimento MRUV, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Na equação horária do espaço, ele é bem similar. Quando a gente tem o sorvetão, né, aqui, ó, S é igual a S0 mais VT mais AT ao quadrado sobre 2, no lugar do S, a gente vai considerar H de altura, certo? E o S0, se a gente considerar que ele vai partir do ponto inicial, sempre do repouso, ou do ponto inicial no caso, uma posição inicial qualquer, então a gente pode considerar isso aqui como zero. Então a gente vai ter assim, ó, H é igual a V0 vezes T mais GT ao quadrado. Esse G é no lugar da aceleração, né? A gente vai colocar G aqui. Professor, preciso decorar que o valor de G é 9,8? Não precisa decorar não. Embora vai ser praticamente sempre esse valor, muitas questões de vestibular ou de concurso pedem para a gente considerar o valor de G da aceleração gravitacional igual a 10. Então a gente sempre vai usar de acordo com o que a questão nos orientar a usar. Se for 9,8 você vai usar 9,8, se for 9,81 vai usar 9,81, se for 10 você vai usar 10, então vai ser de acordo com o que a questão orientar. A equação horária da velocidade, como vai ter aceleração, né? Então V é igual a V0 mais AT. No caso aí, se a gente só vai substituir no lugar do A, vai colocar o G, né? Para lançamentos verticais, que essa aceleração ela também é conhecida, aceleração da gravidade. E a equação de Torricelli, que a gente tem V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, vai ser 2G delta H, né? Que é a mesma coisa, só que como a gente está falando verticalmente, H de altura, né? Então, mas são basicamente as mesmas coisas. Se a gente considerar
a velocidade de repouso, que ele partiu do repouso, as equações ainda ficam mais simplificadas. H é igual a menos g de t ao quadrado sobre 2. A velocidade é igual a g vezes t, né, que estou desconsiderando a velocidade inicial. E a equação de Torricelli, 2g delta h, que é a variação de altura. Então, fica bem mais simples. Professor, e se a gente estiver considerando, em vez do objeto estar descendo, ele está subindo? Aí a gente vai só trocar o sinal. A gente vai mudar o sentido do movimento. Então, em vez de ficar positivo, vai ficar negativo. Mas isso aí não vai influenciar no cálculo do módulo, não, né? No cálculo do valor em si. Apenas a questão do sinal. Então, vamos lá, alguns exemplos aqui. Ó. Na cidade de Pisa, na Itália, teria sido palco de uma experiência hoje considerada fictícia, de que Galileu Galilei, do alto da famosa torre inclinada, teria abandonado no mesmo instante duas esferas de diâmetro muito próximos, uma de madeira e outra de ferro. Se são diâmetros próximos, você vai ter praticamente a resistência do ar similar, né, para Gilson? O experimento seria a prova de que, em queda livre sobre as mesmas influências causadas pelo ar, corpos de massas iguais ou massas diferentes, né? No caso aqui, mesmo volume, não. Possuem pesos iguais, não. Mesmo quando está dizendo que são volumes diferentes. Maior peso caem com velocidades maiores? Não. A gente já viu isso, né? Massas diferentes, eles vão sofrer a mesma aceleração, que é aproximadamente 9,81. Materiais diferentes atingem o solo ao mesmo tempo? Não quer dizer isso. E densidades maiores estão sujeitas a forças gravitacionais maiores? Também não. A resposta correta aí para essa questão é: massas diferentes sofrem a mesma aceleração, ou seja, independentemente da massa, os corpos vão cair com a mesma aceleração gravitacional. O que pode influenciar na queda é a resistência do ar, é a resistência do objeto, né? Que a gente falou, a folha aberta e a folha amassada. Então a resposta correta seria a letra C, né? Vou marcar aqui. Letra C. Né? Agora outra questão aqui, ó. Outra questão do vestibular. Quando estava no alto de uma escada, Arlindo deixou cair seu capacete a partir do repouso. Considere que seu movimento de queda livre, o capacete demorado 2 segundos para tocar o solo horizontal. Supondo desprezível a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo, a altura H de onde o capacete caiu e a velocidade com que ele chegou ao solo valem respectivamente. Então, a gente tem que lembrar, eu vou observar algumas coisas nessa questão. Primeiro, ele parte do repouso. Se ele parte do repouso, V0 é igual a 0. Isso é bem simples. Aí, considerando o seu movimento de queda livre, né, demora 2 segundos. O tempo é igual a 2 segundos. Adotando desprezível a resistência do ar, então ele não tem resistência do ar. E adotando G igual a 10 metros por segundo. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração. Calcule a altura que o capacete caiu e a velocidade com que ele chegou ao solo. A gente pode usar a função horária da velocidade para calcular a velocidade, né? V é igual a V0 mais G vezes T, né? V vai ser igual, como ele parte do repouso é 0, mais G vezes T. V é igual a G vezes T, né? Gravidade vezes o tempo. A gravidade é igual a 10, o tempo é igual a 2. A velocidade é igual a 20 metros por segundo. A velocidade com que ele atinge o solo. Então, logo de cara, a gente pode eliminar a letra B, a letra C e a letra E. Só sobra a letra A e a letra D. Aí, para calcular outra equação, que é o ΔS, a gente poderia usar tanto a função horária do espaço, certo? Considerando S, o S0 como sendo 0, como pode usar ou considerar ou calcular pela equação Torricelli, né? Que a gente tem V
V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2G delta H. Como V0 é 0, aqui é 0, né? A gente vai ficar 20 ao quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes ΔH, que é a altura. Então a gente vai ter aqui 400, 20 ao quadrado, né? É igual a 20 vezes ΔH, que é o valor da altura que cai da escada. O 20 está multiplicando, passa dividindo. É igual a 400 dividido por 20. É o valor da altura, variação do espaço, ΔH. ΔH vai ser igual a 40 dividido por 2, 20 metros. Ou o valor da altura, né? O valor de H. Se eu quisesse utilizar a equação função horária do espaço, também eu poderia utilizar, né? Eu teria H, aí eu consideraria a posição inicial como sendo 0, aí a velocidade inicial sendo 0, iria ficar G d ao quadrado sobre 2, que também vai dar esse mesmo valor aqui, ó. Se quiser fazer a conta, vai ficar H é igual a 10 vezes 2 ao quadrado dividido por 2, que é igual a 10 vezes 4 dividido por 2. 10 vezes 4 é 40, dividido por 2, que dá igual a 20 metros. Então, tanto posso utilizar a função horária do espaço, como posso utilizar a equação de Torricelli para encontrar o valor de H. Fica a critério de cada um. Então, agora a equação de Torricelli só posso utilizar depois que eu descobrir a velocidade com que ele toca o solo, que a gente teria que usar a função horária da velocidade. Mas no caso aqui a resposta correta seria a letra A, né? Então espero ter ajudado. Próximas questões a gente vai colocar exercícios resolvidos, próximos vídeos, para tentar ajudar nessa parte aí. Valeu, um forte abraço, até o próximo vídeo.